Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre CPI. A CPI ela tem previsão legal no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, e o seu objetivo é investigar. O próprio nome já fala, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, o inquérito ele investiga, ela tem uma função fiscalizadora. Durante o curso da CPI, nada impede que surjam fatos novos e esses fatos também podem ser investigados. Eu estou aqui com o meu computador para eu não me perder, né? A CPI ela não investiga não só o chefe do Poder Executivo Federal, ela também pode investigar os congressistas, bem como o STF, por exemplo, dentro das suas funções atípicas, né? Porque a função típica do STF é julgar. Então, no que diz respeito à sua função atípica ali, contratação de uma empresa de limpeza, por exemplo, né? Que são os atos administrativos, ela pode fazer essa investigação. E isso é possível em razão do princípio constitucional do artigo 2º de separação dos poderes, né? Que diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Daí que surge a teoria de Montesquieu de freios e contrapesos, onde ocorre um controle político-administrativo, em que um poder pode e deve fiscalizar o outro, né? Os requisitos para a formação da CPI são fato determinado, requerimento de 1/3 dos deputados federais ou 1/3 do Senado Federal e o prazo certo. Esse prazo ele é de 120 dias e ele pode ser prorrogado por mais 120 dias, desde que haja um novo requerimento da Casa Legislativa, né, do Congresso e do Senado, dos deputados e do Senado. Essa questão de prorrogar e desse novo requerimento, essa informação ela não consta na Constituição, essa informação está no regimento interno do Parlamento. Isso é importante você saber porque com certeza isso é questão de concurso. Ainda, né? O prazo da CPI é suspenso durante o recesso parlamentar e ele não pode passar de uma legislatura para outra. Há um requerimento de 1/3 dos deputados federais e 1/3 do Senado, ele não pode se somar. Tem que ser, ele pode ser em conjunto ou isolado. 513 deputados ou 81 senadores. Você não pode somar os 513 com 81 e tirar 1/3. É um e outro. Quando você é em conjunto, que seria os 171 deputados e 27 senadores, é em conjunto. Aí é que a gente chama a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Na CPI não existe a figura do réu. Aqui a gente chama ele de indiciado, porque assim como no inquérito, na CPI é a mesma coisa. Ele é um investigado, ele está sendo indiciado. E isso não quer dizer que ele seja culpado. A CPI ela possui algumas prerrogativas. Ela possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. A CPI ela não é um órgão jurisdicional, ela apenas investiga, ela não faz julgamento, ela não julga, ela só promove investigação, tá bom? A CPI, ela pode tudo em relação ao que já passou, ela não pode ao que vem ainda, ela pode tudo em relação ao que já passou. Ela pode, por exemplo, determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico. E essa quebra de sigilo telefônico, ela diz respeito ao registro das ligações. Quem ligou para quem e quanto tempo durou aquela ligação, né? A CPI, ela também não pode determinar a prisão, só a prisão em flagrante. Isso porque, de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode determinar a prisão de quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, nesse sentido, a CPI ela pode, por exemplo, determinar a prisão de uma testemunha que esteja mentindo, né? Então, vamos lá. A CPI ela também ela faz a convocação de autoridades. Contudo, ela não pode convocar o chefe do Poder Executivo, o presidente. Nesse caso, ela vai convidá-lo e, se ele quiser, ele vai comparecer. A CPI ela possui algumas vedações. Ela não pode determinar interceptação telefônica,
né? Isso porque além de que é uma prova futura, ela diz, a interceptação, ela diz respeito ao conteúdo do que se fala. E isso só pode ser determinado por uma autoridade judicial. Então, ela pode solicitar a autoridade judicial e essa sim pode determinar uma interceptação telefônica. Isso em respeito ao artigo 5º, incisos 12 da Constituição. A CPI ela também não pode determinar a busca e apreensão domiciliar. Contudo, ela pode determinar a busca e apreensão de provas, de documentos. Ela também não pode determinar a prisão, exceto a prisão em flagrante. Aqui cabe um parênteses. Quem determina essa prisão em flagrante não é a CPI, não é a comissão. É aquele membro, aquela pessoa ali, aquele deputado, aquela pessoa que está ali. Essa determina a prisão em flagrante. Ela não pode determinar a indisponibilidade de bens e ela não pode convocar o chefe do Poder Executivo. A CPI ela vai ouvir os indiciados e as testemunhas. Caso essas pessoas, essas figuras se neguem a comparecer, ela pode solicitar a condução coercitiva. Nesse sentido, ela tem que pedir autorização para o juiz criminal. Esse sim, ele que determina essa condução coercitiva das testemunhas. Os indiciados e testemunhas, durante seu depoimento, eles não podem eles não podem mentir, porque senão eles serão enquadrados no crime de falso testemunho, né, do artigo 342 do Código Penal. Porém, eles podem ficar em silêncio. A testemunha pode ficar em silêncio. Quando o que ela for falar enquadrá-la em crime, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ou quanto ao sigilo profissional. Quando diz respeito a uma outra pessoa, ela é obrigada a falar, senão ela é enquadrada no mesmo crime de falso testemunho. Esse detalhe é muito importante. Quando ela se nega a falar sobre outra pessoa, ela vai ser enquadrada no falso testemunho. Isso já caiu em concurso. Então, assim, ela pode ficar em silêncio, a testemunha, algo que comprometa ela, quem vai incriminá-la, ou quanto ao sigilo profissional, mas a quanto a outra pessoa ela não pode, senão ela é enquadrada no crime de falso testemunho. A testemunha, então, a testemunha ela vai poder mentir. Não, a testemunha não pode mentir, senão ela também é enquadrada em falso testemunho, mas ela pode ficar em silêncio nesse sentido. E a CPI ela não pode impedir que tanto a testemunha como o indiciado, ela naquele momento do seu depoimento, ela esteja assistida por um advogado ali durante o seu depoimento. Ela não pode impedir que naquele momento ela esteja sendo orientada por um advogado. E após toda a investigação, todo o procedimento, ela faz as suas conclusões, ela remete ao Ministério Público essas conclusões e o Ministério Público, se for o caso, irá fazer a representação responsabilizar essa pessoa investigada. Então é isso, gente. As prerrogativas, né? Quebra de sigilo bancário, telefone fiscal, pode determinar prisão em flagrante, convoca a autoridade e possui poderes próprios de juízes. Ela não tem os mesmos poderes de juízes, mas ela tem esses poderes próprios de investigação de juízes. Então é isso, pessoal. Se você ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, manda sua pergunta, manda o feedback pra gente, curte, comenta, compartilha com os amigos. Até a próxima. Muito obrigada. Ficou bom, eu acho.